Estamos de volta hoje com uma discussão sobre o uso de canudinhos descartáveis. E aqui comigo o vereador Reginaldo Trípoli, do PV, o diretor da Abiplast, coordenador da Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos, o Ricardo Ajaj, e o consultor técnico do Instituto Ecosurf, o João Malavolta. Queria falar um pouquinho agora sobre essa questão das bases, do modo de produção e de consumo atuais. Por que é tão importante a gente falar hoje sobre o conceito da economia circular, que eu acho que ainda é um pouco novo aqui no Brasil? É um conceito, certo? É um conceito novo, é um conceito hoje global, como eu falei anteriormente, que é você, quando vai projetar uma nova embalagem, já projeta ela qual vai ser o seu ciclo de vida após o uso dela. Então você já projeta uma embalagem com menos contaminantes, com menos pigmento, com mistura de materiais, para que ela tenha o melhor valor possível e na próxima vida dela, ela seja melhor utilizada e que tenha mais valor para reciclagem, e aí o pessoal vai comprar mais rápido e vai girar. Então é uma questão econômica, entendeu? Então assim, a economia circular, ela já está sendo aplicada em vários setores do Brasil, como do setor dos defensivos, dos óleos lubrificantes, que são embalagens à parte, foi tratada pelo CONAMA antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, depois foi feito o acordo setorial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e agora chegou a hora das embalagens normais que a gente usa no dia a dia. Então, a economia circular, eu vejo que o grande drive dos próximos anos é exatamente você repensar tudo que você está usando e quando você usar, o que ele vai ser na próxima vida, na próxima reciclagem que ele tiver, entendeu? Então, e outra coisa que, comentando do ponto que você levantou, a tendência de se usar a embalagem plástica, ela é crescente. Você falou do plástico que a gente produziu e que vai produzindo até 2050. Então, o consumo do plástico, as tendências são de crescimento. Porque quanto mais você aumenta o IDH da população, mais plástico você usa. Porque ela vai transportar mais alimentos. As populações estão migrando do campo para a cidade, isso nos grandes países como China e Índia. Então, a população vai comprar cada vez mais alimentos processados, não in natura. Então, a tendência do consumo do plástico é aumentar. Então, nós temos que realmente fazer a economia circular, porque a geração de plástico, o consumo do plástico vai aumentar. Então, nós temos que resolver realmente agora como fazer com essas embalagens quando elas voltarem, porque há uma tendência natural do crescimento do plástico. Essas campanhas, elas podem proibir um produto, um canudo aqui, um pratinho ali, mas a tendência de consumo do plástico é crescente no mundo todo. Então, não há como você substituir o plástico nessas aplicações por um outro produto que gere menos impacto e seja mais barato. Entendeu? Esse é o quadro que a gente tem de desafio no mundo todo. A economia circular tem uma máxima que diz que lixo é um erro de design. Então, quando a gente repensar o design de uma embalagem, a gente tem que pensar um colega ele disse sobre a pré-ciclagem. Então, antes de você pensar como você vai processar aquele material a partir que ele se transforma em um produto. E eu vejo que antes da gente entrar nessa ideia da economia circular, apontando para a reciclagem, a gente deveria pensar em outros módulos que também a economia circular, o chamado economia circular permite, que é você reaproveitar o material, que é você poder dar outros usos para esse material, transformando ele em outro tipo de peças, por exemplo. E aí um colega que ele trabalha com economia circular, ele dá um exemplo da furadeira, que muita gente tem a furadeira em casa e conta na palma da mão quantas vezes usou. Então a gente não precisaria todos terem uma furadeira, a gente poderia ter algum sistema que emprestasse a furadeira para quando você fosse usar, você fizesse uma locação pontual daquela furadeira para o seu uso. Então isso também é um viés de olhar para a economia circular. Não é só resíduos também. Exatamente, então tem um olhar um pouco mais amplo, está sendo construído, para além dessa questão de você só olhar o resíduo e retornar ele como matéria-prima. Então, passa por uma gama muito maior de opções de você poder tratar esses materiais. No Brasil, a gente está tendo um caso muito emblemático, inclusive, que é uma empresa chamada Positiva, que ela está trabalhando com cooperativas de reciclagem do litoral do estado de São Paulo. Eles começaram um trabalho em Santos, com ações de despoluição de praia, e fizeram uma embalagem para os seus produtos,
com a reciclagem, com esses materiais reciclados de cooperativas no litoral, porque teoricamente estão induzindo, né, que se faça coleta seletiva no litoral e com isso diminui a pressão de materiais que possam chegar às praias. E nas limpezas de praia também recolhendo material e colocando na composição dessas embalagens e tem um produto incrível que está tendo uma super aceitação porque traz uma mensagem. Né? Você, para além de comprar um produto, você está comprando uma causa. Então está embutido nesse produto que trabalha numa lógica de economia circular, uma causa que é a questão dos oceanos. Só complementando, quando eu falo muito da reciclagem, mas a gente vive nossa política são os 3 R's, é reduzir, reutilizar e reciclar. A reciclar é o último estágio, mas é o que a gente precisa fazer hoje, porque nós temos muito plástico. Mas a tendência é essa, é você reduzir a quantidade de plástico por embalagem, ou reutilizar refis, ou reciclar. Então, e na reciclagem, eu falo muito da reciclagem mecânica, mas existe hoje já a reciclagem química também, daqueles plásticos que hoje são misturados ou não têm valor econômico, você pode ter uma reciclagem química também. Então, tem várias alternativas tecnológicas, entendeu, para a solução. Então, sim, quer dizer, a economia circular vai até um pouco além desses 3 R's? Muito isso, além. né? Eu acredito que a economia circular, o João estava falando ali, eu estava aqui pensando no nosso vestuário. Por que o vestuário ele acaba tendo uma economia circular automaticamente? Ninguém joga fora um paletó, uma gravata, uma camisa, uma calça, uma meia, um saco. Você não joga no lixo. Você passa isso para alguém. Você acaba dando para alguém. Tem muita gente que acumula, mas geralmente uma vez por ano, eu pelo menos, passo no meu guarda-roupa ali, pego umas coisinhas e levo para a rua, ponho no meu carro e vou dar para alguém. Então, por que não utilizar isso, esse conceito, com outros materiais? Não só o plástico, mas todos os outros materiais. E eu acho que a questão econômica fomenta muito isso. A gente pode sim fazer rapidamente uma economia circular, sendo que você começa a indústria criando um design possível e que estimule economicamente a pegarem aquele produto para reciclagem. Vai para a reciclagem e volta para a indústria. Então, se esse produto tiver o ciclo dele utilizando 2, 3, 4, 5, várias vezes, só nisso você já deixou de jogar milhões de toneladas de lixo plástico nos aterros, nos mares, nos córregos. Então, é um estímulo, é um exercício que o brasileiro, está começando a fazer e nós estamos ainda realmente batendo cabeça com tudo isso, porque é muito complexo, envolve muitos setores, mas aqui em São Paulo, pelo menos, eu tenho visto do poder público, da prefeitura, principalmente do prefeito Bruno Covas, que eu já citei aqui em São Paulo, um empenho, uma vontade de fazer acontecer o mais rápido possível. Vejo na indústria também uma vontade de chegarmos a uma situação que a gente possa desenvolver outros produtos e rapidamente a gente ter esse ciclo, e vejo também os cidadãos todos envolvidos. Hoje ninguém não, mas muita gente não compra um produto se essa indústria, se essa empresa não tiver alguma coisa ligada ao social, não tiver alguma imagem institucional ligada ao meio ambiente ou aos animais, e as pessoas começam a seguir um fluxo de economia das indústrias que estão cooperando com o meio ambiente e com essa questão toda. Então, acho importante a gente fomentar cada vez mais a economia circular, principalmente dentro da sua própria casa, que é onde se inicia tudo. Você muitas vezes usa um produto e joga no lixo. Para e pensa, isso pode ser um vaso, isso pode ser um porta-caneta, pode ser várias coisas. Então, a gente, internamente, a gente precisa... eu vou até citar a Ellen MacArthur, que tem a fundação com o nome dela. Ela criou isso porque ela foi fazer a volta ao mundo num veleiro. E num veleiro não se joga nada fora, não tem aonde jogar fora, a não ser que você seja um poluidor. Mas ela deu a volta ao mundo, quando ela chegou em terra, ela criou a fundação, que leva o nome dela, porque nós estamos num veleiro, gente. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso planeta. Nós estamos num lugar que ele é finito. Para a gente encerrar, eu acho que é bom a gente lembrar também,
a questão da indústria do plástico, né, que gera emprego, gera renda, está presente na composição aí de inúmeros utensílios. É como pensar, né, essa questão da preservação do meio ambiente sem prejudicar esse importante setor aí da indústria, né? Qual que é o segredo? O segredo, o trabalho que nós temos pela frente, né, é exatamente nós agora, a indústria do plástico conseguiu reunir toda a cadeia que utiliza o plástico, desde a petroquímica, os grandes end users, os grandes transformadores, os grandes distribuidores, os recicladores e as cooperativas. Formamos o que a gente chama de rede, e esse grupo tem trabalhado para identificar quais são as melhores políticas já adotadas no Brasil todo ou fora do Brasil, como esses exemplos que vêm de fora, Fundação Ellen MacArthur, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, e trazer as empresas que já estão no Brasil, tem suas políticas, cada uma tem suas políticas. Estamos reunindo todas essas informações e vendo quais são as que melhores se aplicam, quais os melhores resultados que já tiveram, para poder fomentar e incentivar as que melhores resultados deram, para aumentar a economia circular. E aqui faço uma sugestão ao vereador, que nós temos vários projetos que já foram apresentados, inclusive da Eletropaulo e outras empresas que dão retorno para o consumidor quando ele leva o seu resíduo para um determinado ponto de entrega voluntária, e que políticas dessa, agora surgiu um projeto de lei em Goiânia, que a prefeitura vai dar um incentivo, uma redução, um crédito no IPTU para os cidadãos que levarem seus resíduos aos determinados pontos e eles tiverem um valor. Então, são políticas às vezes simples, que está na mão assim de ideias básicas, que o poder público pode ajudar muito a cadeia da reciclagem, porque hoje as recicladoras trabalham com ociosidade. Não tem material para a gente trabalhar, porque não chega material de qualidade nos pontos que precisa. Então, assim, nós precisamos dar as mãos, como estamos aqui, né, conversando e trocando ideias, de ampliar essa ação educacional e de economia circular, porque só assim a gente vai começar a resolver o problema, entendeu? Juntos e trabalhando de forma integrada. Tá certo. Bom, eu queria agradecer aos nossos participantes. O programa de hoje chegou ao final. Eu agradeço ao vereador Reginaldo Tripoli, do PV, do diretor da Abiplast e coordenador da Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos, o Ricardo Ajar, e o consultor técnico do Instituto Ecosurf, o João Malavolta. E também agradeço, claro, a sua participação. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.